Irmãos, paz do Senhor, irmãos, estou aqui no monte mais uma vez, aleluia, para ler a palavra, para que a gente possa meditar juntos a palavra do Senhor. Irmãos, aleluia, o Senhor já me direcionou essa palavra algumas vezes, né? Mas temos que obedecer, né? E o Senhor, ele vem me levando muito a Ezequiel 37, aleluia, que fale sobre a visão de ossos secos. Peço perdão desde já, tá, irmãos, se eu atropelar um pouquinho as palavras. Eu acordo muito cedo para ir trabalhar e vim direto para o monte. Aleluia, para a honra e glória do Senhor, né? Para poder aqui profetizar para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, né, irmãos? Amém. Sem mais, vamos para a palavra do Senhor que nos diz assim. Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre eles, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-me a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aleluia. Portanto, profetiza e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vós farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos parei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, porque Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se una e se torne um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: não nos declarar o que significa essas coisas, tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e ajuntarei a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houver escritos estarão na tua mão, perante os olhos dele. Dizem, pois, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tornarei os filhos de Israel de entre as nações para eles, foram a congregarei de todas as partes, levarei a sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, mas para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com as suas prevaricações, e o livrarei de todos os lugares de sua residência,
em que pecar e purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e observarão, e habitarão na terra que dei a seu servo Jacó, a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitaram nele eles e seus filhos e filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com que eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aqui, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. O Senhor, aleluia, me fez, aleluia, aqui, né, me emocionar com uma parte na qual o Senhor falou muito ao meu coração, né, que o próprio Deus aqui está falando, né, que vai nos tirar, né, das nossas sepulturas, né, aleluia, e nós vamos o quê? Voltar a reviver, aleluia, glória a Deus. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos tarei na terra de Israel, e saberás que eu, o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair de vossas sepulturas, ó povo meu. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes, né, irmãos, aleluia, o Senhor, o Espírito Santo, né, coloca no meu coração, me direciona, aleluia, que muitas das vezes a gente está em situações que parece que tudo morreu, né, que não há mais jeito, aleluia, porque acaba a nossa esperança, né, aqui também fala de esperança, pereceu a nossa esperança, aleluia, e talvez, né, provavelmente, né, o irmão, a irmã, né, está passando por essa situação, onde o irmão não tem esperança, aleluia, assim como eu também, né, irmãos, aleluia, também estou numa certa área da minha vida, né, e o irmão, a irmã pode estar numa certa área na vida, ou mais de uma, aleluia, e nós sabemos o que né, o que é não ter esperança. O Espírito Santo coloca no meu coração uma situação, aleluia, na qual eu me vejo, na qual o irmão, a irmã, aleluia, se vê aí sem esperança, irmãos, aleluia. Quando a gente olha para um cenário e olha assim, está tudo morto, não tem como, está enterrado, aleluia, não tem jeito, aleluia, não tem solução, né? Essa situação não vai andar porque ela já morreu, antes mesmo, aleluia, dela acontecer, ela já morreu. Aleluia, mas o Espírito Santo, ele coloca em meu coração, irmãos, aleluia, ele me direciona através da palavra dele, aleluia, que seca, né, como tá também em Isaías, né, seca as ervas, seca as folhas, mas a palavra do Senhor não perece, aleluia, eu pereço, o irmão, a irmã perece, né, as coisas à nossa volta perecem, né, até mesmo as árvores, né, podem durar aí, nossa, 100 anos ou mais, mas perece, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa, né? A palavra do Senhor não volta vazia para ele. Aleluia. E ainda, irmãos, aleluia, que fizeram obras malignas para que a nossa vida, né, a nossa saúde seja morta, né? Para que a nossa, aleluia, a nossa vida espiritual seja morta, nossa vida sentimental seja morta, né? Nossa vida financeira também esteja escassa, morta, sem solução, né? Sem, aleluia, sem glória a Deus, sem esperança, né? Porque muitas das vezes olhamos assim para um relacionamento, por exemplo, aleluia, né? Que não há mais solução, porque não há mais diálogo, não há, aleluia, não tem mais, um não procura mais o outro, aleluia, né? Ah, se ele não me procurar, também não vou procurar ele, se ela não me procurar, também não vou procurar ela, e fica nesse jogo, né, irmãos? Às vezes não é nem o caso do irmão da irmã, é porque o irmão e a irmã já fez a sua parte, já bateu na porta, né? E a pessoa ali se endureceu o coração, aleluia. Mas se é o caso, irmãos, aleluia, de uma restauração de um relacionamento, aleluia, o Senhor através da palavra dele, não é através do que eu quero, não é a minha vontade, até porque a minha vontade era chegar em casa e poder dormir à tarde, como eu sempre costumo chegar em casa, tomo banho,
né? Às vezes como alguma coisa e durmo. Aleluia, né? Para descansar pelo menos umas 2 horas, porque eu acordo de madrugada para ir para o trabalho, né? 5 horas da manhã eu já estou lá no trabalho, né? E a minha vontade era essa, mas o Senhor me incomodou para vir aqui hoje, aleluia, porque é tudo no tempo certo, aleluia, tudo conforme a vontade dele, não é a Marcela querer descansar, é ele incomodar a Marcela para vir aqui, aleluia. Então, para a glória do nome dele, hoje, dia 25 de novembro, né? Já por volta de umas 3 horas da tarde, né? Deve ser quase 4, mais ou menos. O Senhor, ele me incomodou, né? Para tomar banho, me arrumar e vir aqui no monte, aleluia, para profetizar Ezequiel 37, aleluia, porque, irmãos, se é um caso aí de um relacionamento onde não há diálogo, onde, aleluia, não há, aleluia, procura, não há, aleluia, não há mais nada, sabe? É quando acaba mesmo, quando o irmão ou a irmã já fez o que podia fazer e não tem como, não tem jeito, aleluia. E o Senhor prometeu restauração, né? Quando é o Senhor nos prometendo restauração, não é a nossa vontade, é a restauração, porque Ele tem propósito nesse relacionamento, né? Ele tem aí um propósito de formar uma família, um propósito do irmão e a irmã, aleluia, aí, né, com o seu cônjuge, com o seu noivo, não sei, né, prometido do irmão da irmã, aleluia, para poder, aleluia, né, ser do altar juntos, né, é uma obra, né, que às vezes até viajar juntos para fazer a obra do Senhor, eu não sei, irmãos, cada situação é uma situação, todos nós temos nossa própria vida, é conforme encaixa na vida dos irmãos, e às vezes não é um relacionamento, aleluia, mas é uma porta que se fechou, aleluia, o irmão aí, né, uma porta de emprego, o irmão aí tá aí, meu Deus, fechou essa porta que era do Senhor, e agora? Porque quando Deus fecha uma porta, irmãos, é para abrir uma outra maior, aleluia, no sentido, aleluia, né, às vezes as pessoas entendem no sentido só material, uma porta maior, salário maior, amém, pode ser esse também, mas às vezes é no sentido de desenvolver mais o irmão, aleluia, de amadurecer mais o irmão, né? Levar o irmão a um outro nível, a um outro patamar. Então, às vezes no ambiente de trabalho também somos forjados, aleluia, onde convivemos com pessoas, né? Onde ali a gente tem que amadurecer, né? Porque o inimigo usa para a gente liberar o perdão, né? Para a gente ali aprender a conviver. Muitas das vezes vamos lidar com Judas, né? Com pessoas que a gente ajuda, quando a gente menos espera tá nos trocando por moeda, né? Tá nos trocando por nada, aleluia. E mesmo assim, né? Jesus não perdeu a essência dele por conta das atitudes de Judas, né? Isso não quer dizer que ele apoiou, né? Como é que eu posso dizer, a falta de caráter de Judas, não, ele não apoiou, mas ele também não se corrompeu por conta de Judas, né? Então Jesus ali lidou também com Pedro, negando ele, aleluia, mas ele não desistiu de Pedro, né? Porque ele conhecia Pedro, sabia que Pedro ali houve uma falha, né? Então Jesus ali, ele conviveu com pessoas, aleluia, para nos dar esse exemplo de como nós temos que ser, né? Ele lavou os pés de todos os discípulos, né? Para o quê? Para mostrar que a gente está aqui para servir. Porque se o maior de todos, né, se fez carne para nos servir, né, irmãos? Então, quem sou eu, como eu costumo falar na fila do pão, para querer fazer diferente, para eu querer ser servida, para eu querer estar no topo, para eu querer estar acima? Irmãos, eu sei que hoje em dia as pessoas, né, elas querem ouvir profecia de carro, de casa, de coisas boas, grandes, maravilhosas, materialmente falando. Aleluia, glória a Deus, não tem pecado. Aleluia, o irmão, a irmã enriquecer, o irmão ser mais rico do que já é, não tem pecado. Mas aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, o irmão ter, mas não deixar essas coisas possuir o irmão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a lei é bem clara e é para todos, irmãos. Aleluia. Esse é o evangelho. Aleluia, a gente falar o que está na palavra. Se é eu, irmã, Marcelo, naquele grande dia for aprovado ou reprovado, eu vou prestar conta com o Senhor, assim como todo mundo aqui vai prestar conta com o Senhor. Mas é óbvio que eu quero, né? Os improváveis serão aprovados, eu quero ser aprovada, né? A maior coisa que eu tenho na vida é a salvação, como está na palavra. Né? Não adianta nada eu ganhar o mundo todo e perder minha alma. Então, isso tudo, irmãos, a gente tem que o quê? Meditar na palavra. Não é porque eu sou perfeita que estou falando isso, é porque o Senhor nos quebra, Ele nos trata
para que Ele não venha perder a gente, né? Eu tive que passar por vários processos para hoje eu estar aqui falando a palavra, porque era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, era falar da palavra, né? Primeiro que eu não me achava digna, segundo que eu não gostava de falar, terceiro que eu quebrei a cara porque não é a minha vontade, é a vontade de Deus que prevaleceu sobre a minha vida. Não adianta eu ter dado uma de Jonas, porque Jonas, aleluia, né? O que me serviu dando uma de Jonas me serviu indo cada vez mais para as profundezas na boca daquele peixe, né? E se eu ali não escutasse, né, ficasse mantendo meu orgulho, minha vontade própria, provavelmente eu ia perecer, né? Talvez Deus salvaria minha alma, não sei, né, irmão? Já é a situação de cada um, né? Mas com Deus não se brinca nem se zomba. Amém, que eu aproveitei a chance, né, de hoje estar fazendo aqui a vontade do Senhor. Tenho muito que aprender, tenho muito ainda do que obedecer, né, e o Senhor, o Espírito Santo está me transformando, né. Por que eu estou falando de mim? Porque isso se encaixa também na vida dos irmãos. Às vezes o Senhor, aleluia, está levando o irmão ou a irmã, aleluia, para as profundezas na boca de um peixe, porque o irmão ou a irmã quer fazer o que quer. Ah, não, eu quero viver minha vidinha, não quero saber não. E o Senhor só está dando corda. Tem uma hora que o prazo dessa corda é puxado. Então, irmãos, que a gente venha usar essa corda ao nosso favor para fazer a vontade de Deus, né? Porque, aleluia, foi o que eu falei, né? O que está na própria palavra. Aleluia, a gente ganhar esse mundo aqui, perder nossa alma no final, irmãos, não é nada, aleluia, bom, né? Quando a gente vê lá naquele grande dia, porque essa vida passa, essa vida é passageira e passa de uma forma, né? Um tempo ele é veloz mesmo, ele passa assim, sabe? Né, os irmãos aí, né, que já tem lá dos seus 30 e pouco, 40 e pouco, que eu digo, o tempo passa muito rápido. Então, o que adianta, né, irmão, ficar apegada à juventude, pegada a dinheiro, pegada, né, a cônjuge, apegada a pessoas, né, e a minha vida passar e naquele grande dia eu aí perecer, né? Porque eu achei que eu estava no topo do topo, porque eu tinha casa bonita, eu achava que eu podia, e, né, e fora as provas que a vida nos traz, né, que às vezes, muitas das vezes, né, as pessoas têm todo o dinheiro do mundo, mas fica doente, depois vê que o seu dinheiro não é nada, né, aleluia. Porque a gente tem o que? A gente fomos criados para adorar o Senhor, mas o Senhor não nos obriga a adorá-lo. Ele quer adoradores em espírito e em verdade. Então, aleluia, glória a Deus, eu estou falando isso porque eu creio que a minha história se encaixa na história dos irmãos, né? Muitas das vezes o irmão aí está sendo quebrado ou foi quebrado para hoje estar fazendo a vontade de Deus. Aleluia, né? E como o Senhor é maravilhoso, né? Ele é todo assim, como é que eu posso dizer, detalhista, né, maravilhoso, é um pai generoso, aleluia. Embora eu tenha sido quebrada, para hoje eu estava falando a vontade de Deus, ter sido, né, tratada, né, aleluia, eu sinto como é maravilhoso o cuidado do Senhor, né. Hoje não é que eu tenha, nossa, tudo, não, eu ainda estou em prova. Aleluia, glória a Deus, eu ainda tenho muitos sonhos, né, que o próprio Senhor colocou em meu coração, mas eu sinto o cuidado dele para comigo nesse deserto. Então, provavelmente, com certeza, o Senhor também está cuidando do irmão e da irmã nesse deserto, né? Enviando maná, enviando as coisas necessárias para o irmão suportar. Aleluia. Então, por que o Senhor está colocando isso no meu coração? Porque está muito próximo, aleluia, do irmão e a irmã viver o milagre. Eu viver o milagre que o Senhor preparou para mim. Ah, irmã, mas é só promessa e nada acontece. Será que não é porque a gente está na desobediência e temos que cair na real, que temos que estar na obediência para que as coisas aconteçam, para que o propósito para que eu fui criada, aleluia, para viver aqui na terra, aleluia, se cumpra, eu tenho que estar em obediência, senão eu vou ficar rodando no deserto. Então, irmãos, que a gente venha encontrar essas palavras que eu estou falando, que servem para mim mesmo, principalmente, para que a gente encaixe no nosso dia a dia. Porque tem dias, irmãos, que eu estou só a misericórdia do Senhor. Tem dias que eu estou assim, resmungona, né? Assim, que o Senhor está ali me apertando e eu estou achando que as coisas têm que ser do meu jeito. Só que o Senhor primeiro nos muda para depois mudar as coisas ao nosso redor. Ele só mudou o cenário daquele povo quando aquele povo mudou, né? Então, é tudo isso.
né, se encaixando em nossas vidas. Então, voltando aqui em Ezequiel 37, aleluia, glória a Deus, que o Senhor fala para conosco o quê? Aleluia, que se é uma porta de emprego, irmãos, essa porta vai se abrir sim, pelo sangue de Jesus. Aleluia, uma porta ainda maior. Aleluia, não para a glória do irmão, da irmã não, mas para a glória, para o nome do Senhor ser glorificado na vida do irmão. Aleluia, porque o Senhor não vai deixar o irmão, a irmã desamparado. Aleluia, haverá aí uma grande porta aí que o Senhor vai abrir. Aleluia, para forjar o irmão, para preparar ainda para coisas ainda maiores. Aleluia, porta dos sonhos, do emprego. Eu não sei como é que vai se encaixar na vida do irmão, mas essa porta se abrirá sim. Essa porta está sendo aberta hoje pelo sangue de Jesus e o irmão vai passar por essa porta e vai testemunhar. Aleluia, vai dar glória a Deus e é por esses dias. Se é um relacionamento, irmãos, aleluia, no qual o Senhor prometeu uma restauração, porque não é todo relacionamento que o Senhor promete restauração, mas se é o caso do irmão, da irmã, aleluia, que o Senhor mesmo, o Senhor já falou para a irmã, o Senhor já falou para o irmão que vai restaurar esse relacionamento. Ah, mas, poxa, o pastor não deu certeza. Irmão, o pastor, estou dando um exemplo, o pastor, ele é humano, ele é falho. Às vezes o Senhor vai dar só 50% para ele, porque a intimidade é conosco, vai dar 100% para a gente e 50% para o homem. Aí o homem pega e fala, eu vou lá no monte, estou dando exemplo, vou lá clamar, se for de Deus vai voltar. Ele está fazendo a parte dele, ele está certo, né? Porque ele não é Deus. Está fazendo a parte humana para que o Senhor, às vezes até através desse homem, dessa mulher de Deus, né, o mar possa se abrir, né, ou através da oração do irmão. Não sei como é que o Senhor vai fazer, mas ele vai fazer. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer. O que o Senhor colocou em meu coração nesses últimos dias é que eu não sei realmente o que o Senhor vai fazer, mas ele vai fazer. Israel não sabia o que o Senhor ia fazer. Aleluia, porque tinha o mar na frente dele e tinha o exército inimigo atrás. Israel não sabia o que Deus, né, ia fazer. Ele não sabia. Mas Deus fez, que foi abrir o mar. Então, é exatamente isso. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas ele vai fazer, ele vai abrir esse mar. Não é necessariamente o mar que ele abriu para aquele povo passar, né? Mas de uma forma espiritualmente falando, ele vai abrir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, aleluia, mas ele vai ressuscitar esse vale de ossos sequíssimos. Eu não sei se é na área sentimental, eu não sei se é na área, aleluia, profissional, eu não sei se é na área da saúde, espiritual, às vezes é o ministério do irmão, aleluia, no qual o irmão, aleluia, né, não vê mais jeito. É restauração, irmãos. É algo que o Senhor vai restaurar. Aleluia. Às vezes, né, até o irmão ou a irmã recebeu um não, né, e o homem vai voltar aí com um grande sim, aleluia, né. Às vezes o irmão ou a irmã foi dispensado, aleluia, e o Senhor trabalhou para que aquele patrão, né, aquele chefe, voltasse atrás, né. Eu não sei, irmãos, mas a palavra é restauração. A palavra de hoje que o Senhor me leva a Ezequiel 37 é restauração, aquilo que estava morto. O Senhor vai fazer sairmos da sepultura, espiritualmente falando, aquilo que estava morto e aquilo que é dele, porque ele chama de meu povo. Então, se esse relacionamento era do Senhor e o homem achou que, né, fazendo obras lá no oculto, ia tirar do irmão, da irmã, aquilo que o Senhor preparou para o irmão e a irmã, aleluia, haverá uma grande reviravolta, porque o próprio Deus está nos tirando hoje da sepultura. Se é um casamento, um noivado, um relacionamento que estava enterrado, o Senhor está restaurando pelo sangue do Filho dele, o sangue de Jesus, está sendo restaurado esse relacionamento, está sendo restaurada essa aliança para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Né? E o Senhor, aleluia, está restaurando a nossa esperança. Aleluia, é aquilo, irmãos, que nos trouxe tristeza, porque imagina a falta de esperança, o que é, traz uma depressão, traz uma tristeza profunda de que nada dá certo, né? Nada, aleluia, acontece. O Senhor me prometeu, mas está morto, está perdido, não tem jeito. O Senhor está entrando, irmãos, para dar jeito naquilo que eu não posso fazer, aquilo que o irmão e a irmã não pode fazer. O que é, irmã? Convencer o homem. Aleluia, o Senhor está convencendo corações. Não sei se é na área
da saúde, né? Às vezes uma pessoa que é para dar recurso para o irmão, para a irmã, que a irmã está precisando. Não sei se é na área profissional, onde o irmão recebeu um não, às vezes até um não de uma entrevista, e o irmão vai, aleluia, se deparar aí, aleluia, com pessoas voltando atrás. Ah, mas isso é impossível, para Deus nada é impossível. Não sei se é um relacionamento, né, onde era um noivado, onde era um namoro, não sei. Mas se era um casamento, eu só sei que se é da vontade de Deus, se tem propósito, podem ter feito a feitiçaria que fosse, pode ter enterrado, pode ter amaldiçoado, o Senhor está restaurando, aleluia. Quando o Senhor restaura, irmãos, aleluia, Ele até permite, aleluia, que o povo passe por aquele tratar, porque na verdade aquele tratar é uma preparação, o povo é de Deus, aleluia. O inimigo só toca no irmão e na irmã porque o Senhor permite, porque o irmão e a irmã tem um dono, que esse dono é o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e o inimigo sabe que o irmão e a irmã é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Somos amados e queridos pelo nosso Pai, nosso Deus querido, que nos ama, aleluia, sem a gente merecer esse amor incondicional, esse amor imensurável que é o amor do Senhor. Somos filhos dele, somos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. E o Senhor, Ele fala no meu coração, irmãos, que aleluia, que podem ter feito o que for, às vezes para acabar, aleluia, para fechar a porta de emprego do irmão, da irmã também, isso pode também se encaixar na vida dos irmãos, aleluia, acabar aí com o projeto do Senhor, do irmão e irmã formar uma família. O Senhor, em nome de Jesus, hoje, nessa tarde, está restaurando, está fazendo reviver aquilo que estava morto. O irmão vai contar testemunho, o irmão vai voltar para contar testemunho, para glorificar, não sei aonde, irmãos, estou dizendo que tem que voltar para cá, não, aleluia, mas não sei aonde que o irmão vai, mas vai dar o seu culto de ação de graça, para honra e glória no nome do Senhor. Eu creio e tomo posse, aleluia, que o Senhor nos fez sair da sepultura, nos fez reviver, aleluia, operando Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos, aleluia, a glória agora é só vitória, para a honra e glória do Senhor. Fique na paz de Jesus, tome posse da sua restauração, aleluia, que o Senhor vai, aleluia, honrar o irmão e a irmã, vai nos honrar por esses dias aí. Fique na paz de Jesus.